Exclusiva da Beatriz Manfredini. É com você, Beatriz, as suas informações. Olha, Paula, a gente fala agora de uma fala, agora há pouquinho, de uma entrevista à Jovem Pan de Marília, do secretário de Relações Institucionais aqui de São Paulo, Gilberto Kassab, também presidente do PSD. Ele conversou, então, com a Jovem Pan do interior de São Paulo e disse que não negaria a missão de ser governador de São Paulo. Ele disse que não nega que existe esse sonho e que acha que esse é um caminho que pode ser dito ou visto por outras pessoas com naturalidade. A gente tem um trechinho dessa fala que aconteceu agora há pouco. Vamos acompanhar. O nosso alinhamento, seja o pessoal, seja o partidário, é total com o governador Tarcísio de Freitas. Ele tem dito que será candidato à reeleição e, sendo candidato à reeleição, contará com o nosso total apoio. E já publicamente o partido já se manifestou, e eu também, que se ele for candidato a presidente, terá também o nosso apoio. Portanto, o PSD está em paz, sabemos a quem seguir. E se ele for candidato a presidente, nós vamos definir aqui em São Paulo qual é o caminho. E se eu for candidato a governador, será alinhado com ele, apoiando o Tarcísio para presidente. É evidente que seria uma honra muito grande servir o meu estado. Eu jamais negaria essa missão. Caso eu seja governador, primeiro vai ser um governador para trabalhar muito pelo estado, para se dedicar muito às questões de saúde, de educação, meio ambiente, segurança. Kassab não nega e mesmo já disse publicamente que o PSD, o partido dele, vai apoiar Tarcísio em uma eventual candidatura à presidência da República, mesmo que eles tenham outros dois pré-candidatos do próprio partido. Caso de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e também de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele já declarou que retiraria as candidaturas, que o PSD retiraria as candidaturas dos dois, caso Tarcísio vá concorrer ao Palácio do Planalto, e também já declarou que apoia a reeleição de Tarcísio se ele permanecer no Palácio dos Bandeirantes. Mas o fato é que uma possível saída de Tarcísio anima então os ânimos de Kassab. A gente já vinha falando isso há algum tempo aqui na programação da Jovem Pan. Kassab se colocou mais de uma vez como possível candidato, inclusive como possível candidato a vice, e não nega que tem pretensões eleitorais para o ano que vem. Aquela conta que a gente fez, inclusive, recentemente, de 7 secretários que devem deixar a gestão estadual até agora, o fim do ano, porque Tarcísio quer trocar o time e deixar o time aquecido para 2026, tem nessa conta Gilberto Kassab. Relembro, apesar disso, que Kassab não tem aparecido como entre os preferidos, para disputar o governo do estado de São Paulo, se Tarcísio realmente deixar o Palácio para concorrer na eleição nacional. A gente tem neste momento um nome mais forte despontando, do atual vice, Felício Ramute, que inclusive nós trouxemos aqui a informação que já conversou com dirigentes nacionais de partidos, que é o preferido internamente no Palácio dos Bandeirantes, muito depois que uma possível candidatura de Ricardo Nunes, atual prefeito da capital, acabou ficando para trás depois de o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, dar declarações um tanto quanto polêmicas sobre a própria prefeitura e sobre Tarcísio. Tem gerado um mal-estar interno nas gestões estadual e municipal, o entendimento de que Melo Araújo não poderia assumir a prefeitura e poderia, inclusive, prejudicar eventuais candidaturas de Tarcísio e de Nunes, respectivamente. Além disso, a gente ainda tem um outro nome na jogada, de Guilherme Derrite, que até hoje é secretário de Segurança Pública do estado, mas a partir de amanhã, então, já volta a atuar como deputado federal. O nome dele apareceu em negociações do PP, o partido dele, para, então, tentar barganhar apoio a Tarcísio em troca de um cargo grande. Tudo isso são nomes que ainda estão na jogada, de Kassab, inclusive, mas reafirmo. Atualmente, Felício Ramute tem despontado como preferido para disputar uma eleição aqui por São Paulo, se Tarcísio realmente não concorrer. Paula. É isso, informações da Beatriz Manfredini em torno do nome. Quem será o cotado aí para o ano de 2026 para o governo de São Paulo? Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas. Primeiro, Túlio Nassa, que conversa comigo agora. Daqui a pouco, Nelson Kobayashi com Roberto Nonato. Túlio, a gente viu aí Beatriz Manfredini trazendo informações sobre uma entrevista que Kassab participou e Kassab disse, deu para ouvir muito bem, que ele ficaria muito feliz e aceitaria a missão com muita alegria para governar o estado de São Paulo. Como que você vê o nome de Kassab em torno dessa disputa? Ele que não é, por enquanto, pelo menos, o preferido para disputar o governo de São Paulo, Túlio. Olha, Paula, sobre Gilberto Kassab, eu vou usar aquela famosa frase popular que diz o seguinte:
da fruta da política, Kassab come até o caroço, viu? Kassab é um político muito experimentado e sabe que se ele não se colocar nesse momento, dificilmente o nome dele será lembrado e será falado numa possível candidatura ao governo do estado de São Paulo. Então, diante dessa indefinição, se Tarcísio vai concorrer à reeleição ou vai para a presidência da República, abre-se um vácuo na política. E política não tem vácuo, alguém precisa preencher. E quem vai preencher? Quem for lembrado, quem for falado. Então, como na política é igual nuvem, de uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito, Kassab sabe que ele pode se viabilizar no ano que vem como candidato. Veja, Guilherme Derrite deve ir para o Senado. Por quê? Porque é importante a candidatura ao Senado Federal. Esse eixo centro-direita precisa muito compor um Senado forte. De outro lado, aqui no estado de São Paulo, a Aliança Centro-Direita tem relativamente uma eleição mais facilitada, porque historicamente o eleitor de São Paulo é um eleitor conservador, mais ao centro-direita, e Tarcísio vem fazendo um bom mandato, razão pela qual não há muita dificuldade em se lançar ou Tarcísio, ou Ricardo Nunes, ou o próprio Ramute. Por essas e por outras, o nosso querido Gilberto Kassab sabe o movimento que ele está fazendo. Koba, eu queria te ouvir também nesse sentido, ou seja, nomes não faltam, né, para o governo de São Paulo, caso Tarcísio se candidate mesmo à presidência da República. Dá para jogar para cima e escolher, né? Tem muitos interessados. Eu acrescentaria, inclusive, para além desses nomes que trouxe a Beatriz Manfredini, também o nome do André do Prado, que tem interesse e tem articulação suficiente. Só não tem a popularidade, não é tão conhecido, principalmente no interior de São Paulo. O Gilberto Kassab, político experiente, dá essa entrevista aqui à Jovem Pan de Marília, ao Giroto. Inclusive, estou aqui na região, estou numa cidade vizinha aqui em Tupã, e ele fala sobre a missão que lhe seria dada muito mais pelo seu próprio interesse. Ele tem interesse em ser governador do estado de São Paulo e ele apostaria justamente na articulação política do seu partido, do qual é presidente do PSD, que tem muitos prefeitos. Diversos prefeitos que migraram do PSDB, que era hegemônico no estado de São Paulo, foram justamente para o PSD. Só que o número de prefeitos não gera resultado. Isso é muito superestimado em eleições, principalmente aqui no governo do estado de São Paulo. O Márcio França tinha a maioria dos prefeitos e perdeu para o João Dória nas eleições ao governo do estado de São Paulo, inclusive com a máquina na mão, sendo governador. A mesma coisa, Rodrigo Garcia, que tinha a maioria esmagadora dos prefeitos e não foi sequer para o segundo turno, nas eleições que levaram Haddad e Tarcísio para o segundo turno, culminando na vitória do atual governador. O Kassab não tem o carisma popular, e isso, dentre todos esses, sobraria mais para o Guilherme Derrite, justamente, como a gente já havia dito, pela pauta da segurança pública. É uma outra corrida que se instaura e tem muitos interessados. A gente vai acompanhar aí todos os detalhes.